Amém. Irmãos, leitura das Escrituras, exposição continuada, Êxodo capítulo 11. Estamos caminhando para o final do evento da libertação. Passaremos em breve para o deserto. Sinceramente, estou ansioso para quando chegar no deserto. Mas hoje nós vamos introduzir aqui a primeira parte que vai culminar na libertação do povo do Senhor, depois de uma temporada que nós passamos nas pragas. Capítulo 11, o Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim, se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Ó Deus, louvado seja o teu nome pelo teu poder, Senhor. Que maravilha, ó Deus, ouvir a tua glória sendo revelada, a tua vontade se manifestando. E graças ao teu poder, glória e majestade, Senhor, nós fomos libertos poderosamente do cativeiro que nos oprimia. Então, Senhor, que este lugar também, ó Deus, que aqui estamos, não seja também um lugar de libertação, mas seja como um monte, Senhor, onde o Senhor também nos fala, onde o Senhor também, ó Deus, manifesta os teus relâmpagos e os teus trovões, para que nossa alma, ó Deus, trema diante do Senhor e se submeta diante da tua vontade, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, as aflições divinamente promovidas em território egípcio, incontestavelmente evidenciaram que Faraó não era divino. Essa é uma das falas que o Senhor tem repetido aqui implicitamente por diversas vezes, enunciando: Faraó, você não é divino. Ainda assim, o que nós observamos é que ele nutria em seu coração um senso de divindade. Isso fica claro, irmãos, em suas palavras. Se você voltar para o capítulo 10, veja o verso número 28, para nós lembrarmos aqui. Veja o verso 28 do capítulo 10. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque, preste atenção, no dia em que você tornar a ver o meu rosto ou a minha face, será morto. Se vocês não repararam, essa é uma questão importante, porque às vezes a gente expõe textos, a gente não entra em todos os detalhes, deixamos por vezes para trabalhar alguns detalhes nas próximas narrativas, e aqui é um detalhe importante. Se vocês atentarem bem, vocês verão que suas palavras
as palavras de Faraó, elas se assemelham a um episódio muito importante no enredo de Êxodo, que é o Monte Sinai. O que foi que aconteceu ali no Monte Sinai? Entre tantos acontecimentos, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Vocês lembram disso? Como foi que o Senhor respondeu? O Senhor respondeu da seguinte forma: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face ou o meu rosto e viverá. O que Deus deixa claro para Moisés é contemplar a face do divino é o mesmo que perecer. Então, paralelamente, irmãos, o que está acontecendo aqui é que quando o Faraó atribui poder ao seu semblante, ele ainda está reivindicando que ele é Deus. Se você ver a minha face, você vai morrer. Então, Faraó, mesmo com todos os açoites de Deus, Faraó ainda mantém a firmeza: eu sou Deus, eu sou o Senhor do Egito. E quando ele diz assim: eu vou te matar, claro, como divindade, ele declara a Moisés: eu sou Deus e por isso eu tenho o poder da morte, eu tenho o poder da vida. Por isso, irmãos, mais um golpe de Deus se faz necessário. Por isso que é necessário, mesmo diante de tudo aquilo que Deus havia feito, Faraó ainda estava convicto de sua personalidade divina. Então era necessário mais um golpe, só que dessa feita, irmãos, foi um golpe fatal. É o golpe que vai libertar o povo do Egito. Então nós precisamos entender uma coisa: o capítulo 11, ele está continuando a narrativa do capítulo 10, que é a última audiência com o Faraó. Possivelmente, esses desdobramentos aqui do capítulo 11, eles acontecem entre os versos 26 e 27, provavelmente. E por que Moisés faz isso? Porque Moisés, ele não inseriu isso na narrativa anterior. Porque Moisés, ele quer chamar a atenção neste capítulo sobre um evento que vai acontecer, que é da Páscoa, e fazer uma transição do período das pragas até a libertação. E nós vamos ver nem todos os detalhes aqui, ou seja, nós estamos visualizando em resumo o que vai acontecer posteriormente. Então, algumas coisas nós só vamos detalhar melhor quando nós estivermos esboçando as outras narrativas. Mas como encaixá-la, então, dentro da estrutura do texto? O que acontece? Possivelmente Moisés recebe este anúncio. Os estudiosos acreditam que Moisés recebe esse anúncio antes da 9ª praga. Então, ele recebe, junto com a 9ª praga, ele recebe o anúncio da 10ª praga. Vocês vão ver hoje à noite que há um período do 10º ao 4º dia. Provavelmente, Moisés recebeu essa revelação no 10º dia, houve 3 dias de trevas, e o 14º dia é justamente quando vem a 10ª praga. Então, possivelmente, Moisés recebeu esse anúncio antes da 9ª praga, e anunciando Deus a Moisés que Faraó ele iria resistir, por isso uma nova praga. Então, quando os fatos se desenrolam e o rei ameaça Moisés, pode ver que no capítulo 11 você vê que ele sai da presença de Faraó e, enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então você veja que ele ainda está dentro desse contexto. Então, quando há todo esse anúncio, o rei ameaça Moisés, e aí é quando vem o anúncio da próxima praga. Quando ele diz: olha, se você ver o meu rosto, você vai morrer. E possivelmente foi aí que Moisés disse: mas eu tenho mais uma coisa a lhe dizer. Vai vir aí a praga definitiva. Então, a estrutura do capítulo 11 é uma estrutura simples. Versos número 1 a 3 reafirmam o Deus que já havia revelado, né, ao seu profeta, aquilo que Deus já havia dito. Deus vai revelado, ou seja, é um resumo da revelação de Deus. Os versos 4 a 8 é de fato a despedida de Moisés. Moisés não volta mais para o palácio,
e aí é quando ele anuncia a 10ª e a última praga, como nós vimos, a morte dos primogênitos do Egito. O que Deus está dizendo é que vai existir uma carnificina maciça nos egípcios, e finaliza com uma declaração que resume as pragas e o seu propósito de plano de salvação. Então, o final do capítulo 11, verso 9 e 10, é um resumo de tudo, justamente abre para o capítulo 12, onde nós seguiremos a praga de fato sendo realizada. Então, irmãos, o capítulo 11 é a 10ª praga anunciada, somente que Deus vai ferir o Egito. E aqui em específico, irmãos, é a declaração de Deus, enfaticamente, de que somente o Senhor é Deus e fora dele não há outro. É o golpe fatal de Deus dizendo a Faraó: eu sou Deus e não há outro além de mim. E aí, irmãos, um princípio aqui básico: se Deus é Deus, se Ele é o Senhor, Ele é quem tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Então, somente Ele tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Então, é isso que nós vamos ver hoje como princípio espiritual da nossa exposição, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 10, nós vimos que a 9ª praga, que foi um golpe duro, que somada a outras pragas, deixou claro que o senso de divindade do rei já deveria ter sido desfeito. Todavia, meus irmãos, as alegações insistem, inclusive, como nós vimos, ameaçando matar Moisés, caso ele voltasse a contemplar sua face. Mas nós já estamos observando: Deus não permitirá que um pobre mortal ouse roubar a sua glória. Deus não vai permitir que um pobre mortal roube a sua glória. Consequentemente, vem um anúncio do próximo golpe. Só que o golpe que Deus vai dar agora é o golpe fatal. Veja o verso número 1 a 4 novamente. Veja: o Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Observem, irmãos, Faraó ousou ameaçar o profeta com a morte. Caso você veja a minha face, você vai morrer. Eu sou Deus, Moisés, eu tenho o poder da vida e da morte, eu posso matar você. E é justamente com essa soberba declaração que ele não esperava que um golpe fatal viria. Moisés está dizendo: prepare-se, Faraó, porque Deus vai passar no Egito e vai matar todos os primogênitos. Deus vai passar no Egito e vai matar todos os primogênitos. Irmãos, isso aqui na narrativa é algo assustador. É algo assustador. Deus está prometendo matar os primogênitos dos egípcios. Por que tudo isso, irmãos? A gente vai entender no decorrer, mas há uma tentativa enorme que os naturalistas, quando nós usamos essa expressão naturalismo, entendem, irmãos, é uma forma de tentar explicar os fatos excluindo Deus da história. Então, por exemplo, tem um comentário no YouTube disponível, o Êxodo Decodificado. Ele tenta explicar o Êxodo de uma forma naturalista, ou seja, que simplesmente foram fenômenos naturais que aconteceram. Aconteceram, mas não houve intervenção divina. Foi tudo já um movimento natural da própria criação. E em Êxodo também há muita tentativa, neste caso, nesta praga, há muita tentativa de explicar o que aconteceu. Só que, irmãos, mais uma vez, a narrativa,
ela está nos mostrando que aqui há uma ação de Deus direta contra o Egito novamente. Imagine, irmãos, que tipo de evento natural tragaria somente os filhos primogênitos? Que desgraça natural é essa que distingue o velho do mais moço? Então, o que a narrativa está querendo deixar claro é que Deus é quem vai fazer isso. Deus é quem vai julgar mais uma vez, como nas outras vezes, o Egito. Então, por mais que se tente anular a ação divina aqui, ela é incontestável. Moisés está dizendo, é Deus quem vai, no meio da noite, levar a morte até os egípcios. Os salmistas, posteriormente, eles reconhecem, inclusive, que foi o Senhor quem fez isso. Salmo 135, verso 8, por exemplo, diz que foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. E aí, irmãos, sempre quando essa descrição, a descrição deste evento vem à tona, seja na boca dos salmistas, seja na boca do profeta ou dos profetas, é uma ênfase, uma exaltação, aquilo que a narrativa está querendo mostrar, que somente o Senhor é Deus. Esse golpe fatal contra o Egito é a prova definitiva para o rei de que é Deus quem governa, é Deus quem é Senhor, e por isso ele vai agir desta forma, porque ele está provando que ele é o único Senhor. Então, meus irmãos, quem nós achamos que governa este mundo? Nós muitas vezes achamos que são os poderosos, e nós muitas vezes pensamos que são os poderosos que soberanamente ditam as regras no trono. Nós estamos aí, por exemplo, vendo uma notícia, uma suposta Terceira Guerra Mundial, e talvez isso nos assuste e passe a impressão de que de fato os poderosos estão no comando, e nós muitas vezes imaginamos que as nossas vidas estão nas mãos dos escrupulosos orgulhosos. O que Deus está mostrando aqui através desse relato é que Ele é o Senhor, somente Ele quem governa. Ele não perde a majestade, Ele não perde a majestade para o homem. Por mais que o homem seja poderoso, Deus está dizendo, o governo é dele, Ele é Senhor. Então a madeira do seu trono não é afetado pelos cupins humanos, porque o seu governo está firme, e sempre que o seu governo está firme, isso significa dizer que todos os homens serão humilhados. Por mais poderosos que sejam, todos os homens serão humilhados. Por mais que tenham dinheiro e autoridade, eles serão humilhados. E a prova disso não é só a declaração do Senhor, mas é a morte aqui como um dos temas da narrativa. Por isso, irmãos, quando nós pensamos sobre a morte sempre é um grato anúncio dessa glória inviolável. O tema da morte é um anúncio dessa glória inviolável. E quando, meus irmãos, talvez, se nós pensamos na morte, nós por vezes tememos. Quando o assunto é morte e vida, os egípcios eram pole position. O livro dos mortos, por exemplo, eu tenho em casa, evidencia, irmãos, o tamanho da obsessão pelos mortos. Claro que isso tem uma relação, como sempre, com a idolatria, pois eles criam, por exemplo, em Osíris, que para eles era um Deus soberano, e Osíris tinha um deus assistente chamado Anubis, que é um deus do submundo. Esse deus, ele supervisionava o preparo do corpo, aquele embalsamento que vocês já devem ter visto. Por trás daquilo ali há toda uma questão de divindade, orientações espirituais para que o corpo seja preservado.
Então ele supervisionava, segundo o livro dos mortos, ele supervisionava o preparo do corpo, e era Anubis que conduzia os mortos durante a passagem para a pós-vida. Há túmulos e túmulos no Egito, por exemplo, gigantescos, que parecem mais casas, onde, por exemplo, os bens eram colocados dentro do túmulo para que o Anubis, e o morto na pós-vida conseguisse desfrutar dos seus bens na outra vida. Então esses são exemplos do fascínio que os egípcios, isso é um fascínio do que os egípcios tinham pela morte. E Anubis é interessante porque Anubis tem uma forma canina. Eu tenho uma gata lá em casa, e um dos próximos deuses que eu quero comprar é Anubis. Ele é em pé geralmente com uma vara, e ele tem um focinho de cachorro. Esse era o perfil dele, o semblante dele. E observe, irmãos, a referência indireta a Anubis no verso número 7. Veja aí o verso 7 do capítulo 11, que é uma referência indireta a esse Deus. Quando o anjo não matar os filhos primogênitos, veja o verso 7, o que é que diz? Ele diz, verso 7, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, nem mesmo um cão rosnará. O que é que Moisés está dizendo? É que quando o anjo passar, nem Anubis vai ousar tocar nos filhos de Deus. Nem Anubis vai ousar tocar nos filhos de Deus. Então, irmãos, veja, o que Deus está mostrando, está revelando, é o seu poder, e seu poder é incontestável diante da morte. O fato dos israelitas permanecerem intocáveis atesta que Anubis não tem poder sobre eles. Somente Deus tem poder, e por isso somente Ele tem poder sobre a vida e a morte. Então a morte dos filhos do Egito, por sua vez, demonstraria que o Deus de Israel era Senhor. E a prova disso é: eu, Faraó, sou o Senhor da vida e da morte. Por isso que a glória é somente minha. E aí, irmãos, o que é que chama a atenção? É que Deus decide matar os primogênitos. Veja o verso número 5, que ele diz: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Veja, irmãos, um indivíduo foi especialmente aqui atacado. Por que, irmãos? Veja, se a morte já era terror, por que o primogênito? E neste caso, por que o primogênito de Faraó? Irmãos, vocês já devem ter assistido O Príncipe do Egito. O faraózinho era substituto do faraó pai. Só que na religião egípcia, ele era mais do que um substituto. Ele era sucessor dos deuses. Porque lembre-se, Faraó tinha a posição de Deus. Então, quando ele ia substituir o pai, não era somente o pai que ele estava substituindo. Ele estava sendo também sucessor dos deuses. Então, quando ele ascende ao trono, ele se torna filho dos deuses e também o Senhor da vida e da morte. Mas Deus diz: eu vou matá-lo. Irmãos, as narrativas bíblicas são fantásticas. Eu não sei como é que o cara é arminiano. Eu acho que eu fico com um greconato. O cara é arminiano porque não tem uma Bíblia em casa, só pode. Porque aqui, meu irmão, é uma pancada soberana de Deus. Uma pancada soberana de Deus. Eu vou matar o seu sucessor. Porque eu só não vou matar. Eu não vou matar somente os primogênitos, eu vou matar o seu filho, o seu substituto. Ele está com a sentença de morte. A divindade vai morrer. Sabe o que é isso, irmãos? É porque o Deus de Israel é ciumento.
Em Isaías 48:11, a parte B diz que Deus não dá a sua glória a outro. Então ele está dizendo: vou reivindicar a vida do filho, do seu filho, para demonstrar que eu sou o único Deus, o único que merece ser louvado e adorado. Irmãos, e aqui, pensemos de uma forma geral, você veja os poderosos, e aí você imagina quem pode ludibriar a morte. Quem pode? Que golpe, né, de Deus, porque ninguém pode ludibriar a morte. E é justamente nessa hora que poderosos fraquejam, que o poder desvanece. É ali, meus irmãos, diante da realidade do túmulo, que os vermes, como num coral, cantam na expectativa de extinguir mais um orgulhoso. Por isso o sábio Salomão diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então, irmãos, o que Deus está mostrando é no luto que Deus diz ao homem: eu sou o Senhor. Ele pode ser muito poderoso, ele pode ser muito rico, ele pode ser um Elon Musk, mas ele não consegue se desvencilhar da morte. E é ali que Deus diz: eu sou o Senhor. Porque a sombra da morte, irmãos, clareia o entendimento do coração mais soberbo, anunciando quem é de fato o Senhor soberano. Por mais que os homens não reconheçam, a morte declara que somente o Senhor é Deus. Mas não podemos perder de vista que a sentença caiu sobre o Filho. Veja, Deus está anunciando sua soberania, não somente matando, mas matando a vida do primogênito. Veja a estratégia divina. Ele não somente sentenciou com a morte, mas ele atacou diretamente o suposto Deus, tirando o seu primogênito. É interessante, irmãos, porque essa é uma maneira de Deus agir. Ele tira a paz, a segurança, ele tira uma série de coisas para que os homens se curvem ao Senhor. Ele tira para que os homens reconheçam que Deus é Deus. E aí o puritano Matthew Henry diz que se os homens não aproveitarem os avanços graduais dos julgamentos divinos, eles devem agradecer a si mesmos se descobrirem no final que o pior foi reservado para o fim. Então veja, Deus vai tirando, até que eles reconheçam, mas se eles não se dobrarem diante do Senhor, eles descobrirão que o Senhor é Deus somente quando eles tiverem perdido a chance de vida eterna. Irmãos, aprenda uma coisa, meu irmão. Deus reivindica qualquer coisa para mostrar a sua glória. Deus reivindica qualquer coisa para ser exaltado. Deixa eu te dizer, Deus pode reivindicar qualquer coisa, inclusive seus filhos, para mostrar que somente Ele é Deus. Será que é necessário que Deus tire seus amores para que você se humilhe perante Ele? É preciso que Deus seja tão duro para humilhar seu coração? O que é que Deus precisa tirar de você para você se curvar a Ele? Seu marido? Seus filhos? O que é que precisa Deus tirar para que você comece a adorar e aguardar o dia do Senhor? Seu pai?
Sua mãe? O que é que Deus precisa tirar? Ele reivindica tudo o que Ele quiser para ser glorificado. Ele reivindica tudo o que Ele quiser. Eu vou matar o teu primogênito. Depois não se queixe de Deus quando Ele exigir de você o seu Deus de estimação. Ele será justo. E você é o grande culpado, como o faraó. Porque o que foi que você fez? O que foi que o faraó fez? Ele trocou Deus pelos ídolos. E o que Deus está dizendo é: ninguém rouba a minha glória. Nenhum ídolo rouba a minha glória. Nem os seus filhos queridos. Por isso, o verso 6, veja que ele diz o seguinte. Versos 5 e 6, leiamos: e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Irmãos, alguns criticam Deus diante de uma praga horrível. Olha o detalhe do texto. O que o texto está dizendo é que desde o trono até a escrava que moía os grãos, ou seja, do rico ao pobre, ninguém seria poupado. A narrativa enfatiza que é algo terrível, angustiante. Haverá um clamor no Egito diante de tanta dor. Imagine, se você hoje tivesse acordado, dia do Senhor, vamos acordar os nossos filhos, e você chegasse lá, mortos. Imagine você levantando de madrugada para ver aquele bebezinho lindo. Pais sabem muito bem isso, né? Às vezes os nossos bebês, eles estão com uma respiração tão pequena, você chega perto, será que morreu? Eu, pai, já passei por isso. A gente toca assim nele, aí ele, está vivo. Mas imagine que você fosse lá, tocasse nele, e ele estivesse morto. Agora imagine sua casa, a casa do seu vizinho, do outro vizinho. Moisés diz: um clamor absurdo, porque Deus engoliu cada filho. Só que o texto, irmãos, está chamando a atenção. Que praga dura, que Deus duro. Irmãos, o texto descreve a angústia, a angústia. E chama a atenção aqui o paralelo, porque essa angústia aqui não faz de Deus injusto, mas um Deus justo. Porque a palavra hebraica aqui usada é a mesma para Israel. O que os egípcios estavam sentindo foi o mesmo que Israel sentiu, gemendo durante 400 anos de escravidão. Também foi justa, porque o povo oprimido era o primogênito de Deus. O Egito vinha oprimindo aquele que era o primogênito de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus fez a Faraó aquilo que Faraó vinha fazendo com o filho dele, Israel. Deus agiu da mesma forma que Faraó vinha agindo para com Israel. Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa vive em pecado, ofendendo ao Senhor, tapando os ouvidos para a voz divina, negligenciando os mandamentos do Senhor, o dia do Senhor, depois grita: por que está acontecendo isso comigo? Porque minha vida não está certo?
Por que meu casamento é desse jeito? Por que meus filhos são tão rebeldes? Por que minha empresa está nessa situação? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Porque Deus é justo e não há inocente. O Senhor disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas também, irmãos, precisamos lembrar que os egípcios mereciam morrer por uma questão simples, porque o salário do pecado é a morte. Eles eram idólatras, assassinos, e Deus seria justo caso decidisse matá-los. Então, irmãos, vamos acabar com essa história de reivindicar as coisas aos céus. Nós temos uma teologia aí em que as pessoas esbravejam como se merecessem alguma coisa. Aquela música que vocês cantam ou cantavam muito, graças a Deus não cantam mais: restitui, traga de volta o que é meu. Restitui o quê? Trazer de volta o que é teu para onde? O quê? A única coisa que você merece é a morte. A única coisa que você merece é a desgraça, é o juízo, é o inferno, é isso que você merece. Você não merece nada de Deus, você não merece nada do que você tem, você não merece a vida que você tem, você não merece o marido, a esposa, os filhos que você tem, porque você é um pecador miserável. Por isso, irmãos, no dia que Ele decidir tirar a sua vida, dos seus filhos, dos seus bens, tudo que você tem, como Ele fez com Jó, é direito dele. No dia que Ele decidir, não vai ter mais carro, não vai ter mais empresa, não vai ter mais filho, não vai ter mais esposa, não vai ter mais marido, vai mendigar, é dele. É dele. E Ele vai fazer e não vai dar satisfação a você. Ele vai fazer e não vai dar satisfação a você. Na verdade, irmãos, a penalidade de Deus contra o nosso pecado, a pergunta não é, por exemplo, se nós vamos morrer, mas quando? Quando? Mas também não podemos acusar a Deus, irmãos, por uma razão simples. Os egípcios foram alertados. Eles sabiam que estavam prestes a morrer. Foram 9 pragas. Mesmo assim, não se arrependeram. Faraó, principalmente, desprezou todos os anúncios, irmãos. Então a lição está dada. Quando a morte está a caminho e com a morte o julgamento pelo pecado, é absolutamente necessário acertar as contas com Deus. Você acha que rebeldes contra Deus não terão um dia de acerto de contas? E aqui neste caso, irmãos, cada ser humano se encontra sob a sentença de morte. Afirmar que não está é loucura. O autor aos Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esta é a experiência humana. Por isso, irmãos, os homens tentam lidar com a morte de várias maneiras, mas a única coisa que ele se recusa a fazer é arrepender-se do seu pecado. Então, observe, irmãos, nós muitas vezes queremos lidar com a morte fazendo atividades físicas. Nós queremos lidar com a morte fazendo regimes, caminhadas, tentando cuidar do corpo e etc. Mas nós nunca lidamos com a morte pelo caminho correto, nos arrependendo dos nossos pecados.
Nós queremos nos livrar da morte com a vitamina em dia, com o nosso corpo em dia. E nós muitas vezes enganamos os homens querendo fugir da aparência da morte. Nós fazemos apliques, mulheres enchem o corpo de silicone, de botox, os homens enchem a careca de novos cabelos, fazem isso ou aquilo, tudo querendo fugir da aparência da morte, da velhice, porque a velhice denuncia, a morte está chegando, mas não lidam com a morte pelo caminho correto, que é do arrependimento. Não lidam com a morte pelo caminho do arrependimento. O puritano Matthew Henry comenta e diz: depois de todos os julgamentos serem cumpridos contra os pecadores neste mundo, há ainda mais um guardado para ser trazido sobre eles no outro mundo, e que humilhará completamente aqueles a quem nada mais humilharia. Descer ao túmulo, irmão, sem arrependimento, o inferno será o acerto de contas com o Criador. Porque, aprenda, meu irmão, se nada mais nesse mundo que Deus usar mover o seu coração em humilhação, o inferno humilhará. Por isso Faraó estava sendo alertado. O orgulhoso rei, irmãos, foi alertado sobre o destino mortal. E o que foi que ele fez? Ele se recusou a curvar-se sob a autoridade de Deus, e assim foi derrubado pela justiça de Deus. Quem descer ao túmulo, irmão, sem arrependimento, penso que a graça irá levantá-lo, não para a honra, ele terá a maior decepção de sua vida. Na morte, irmão, sem arrependimento, nada é capaz de consolar, porque o pecado nunca traz benefício. Por outro lado, irmãos, quão grande é o consolo e paz trazidos à alma pela vida arrependida. Como nós vimos terça-feira, até a morte ele ansiará, pois quando a morte chegar, ele receberá vida. Faraó, irmãos, estava recebendo de Deus tudo aquilo que ele merecia. Mas existe, irmãos, uma maneira melhor de encarar todo esse enredo de luto. Clamar a Deus que concede misericórdia aos pecadores que se arrependam. Esta é uma outra perfeição manifestada nas últimas pragas. Isto é, aqui também tem misericórdia. Parece um enredo tão duro, morte, morte, morte de um lado, morte de outro. Mas aqui é um enredo de misericórdia. Por quê? Porque a praga mais mortal é justamente a praga que vai permitir os israelitas saírem. O juízo, então, está sendo demonstrado, mas a misericórdia também. E aí o salmista, ele chega a fazer esse paralelo. No Salmo 136, verso 1 e verso 10, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, isso está evidente na narrativa, irmãos. Quando Deus, por exemplo, como nós vimos, permitiu que os egípcios saqueassem, ou que os israelitas saqueassem os egípcios. Ele disse: fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Então a Bíblia acrescentou outro comentário: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, o que é que o texto está mostrando, irmãos? Parece que egípcios já estavam começando a temer a Deus.
eles estavam estimando Moisés, alguns egípcios já estavam olhando para os israelitas com outros olhos, porque provavelmente eles estavam começando a temer ao Senhor, e por isso Deus diz que alguns israelitas receberam graça. E, irmãos, como Moisés descreve no verso 8, eles vão apoiar o Êxodo. Veja o verso número 8. Ele diz: e Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue, e depois disto sairei. O que Moisés está mostrando, irmãos, é o que Deus fez foi tão terrível que muitos dos egípcios imploraram que os israelitas partissem. Eles queriam escapar do julgamento de Deus. Além disso, Deus está dizendo que o povo vai sair, mas não vai sair de mãos vazias. Os israelitas pediriam prata e ouro, e os egípcios os entregaram. Então você veja, onde tem juízo, tem favor de Deus. Onde o juízo estava para ser derramado, o favor de Deus estava sendo revelado. E a liberdade, irmãos, já estava de bom tamanho, mas em sua misericórdia, Deus providenciou ao seu povo tudo o que o povo necessitava para a sua jornada. Então observe, Deus não só libertaria o povo, mas Ele daria bênçãos materiais que seriam utilizados por esse povo durante a peregrinação. Mas nós não podemos perder de vista, irmãos, que aqui há o que nós falamos. Aqui alguns egípcios estavam acreditando já que ali o povo de Israel servia ao Deus vivo. O que Deus está querendo mostrar é que alguns já reconheciam o seu poder, que já honravam o seu profeta, reconheceram a importância de tratar o povo de Deus com respeito e generosidade. Ou seja, observem, alguns já estavam progredindo espiritualmente. E essa progressão, irmãos, fica evidenciada no capítulo 12, verso 38, quando diz que alguns egípcios saem com os israelitas. Então não é só Israel que sai, alguns egípcios também sairão com os israelitas. Mas por que isso é importante, irmãos? Por que isso é importante? Porque Deus está nos ensinando, irmãos, que os homens só escaparão do juízo de Deus se tornarem parte desse povo por meio do arrependimento. Os homens só escaparão do juízo de Deus se tornarem parte desse povo por meio do arrependimento. O que o texto está mostrando é que nem todos creram. Faraó não creu, por exemplo. E diz que Moisés se irou. O homem manso também se ira. Lendo esse texto eu pensei: se tu, Moisés, te iraste, o que dizer de mim? Ele se irou. E aqui, irmão, certo autor, ele chama a atenção para algo importante, porque Moisés está mostrando que os homens só escapam do juízo de Deus se tornarem parte desse povo por meio do arrependimento. Todos viram o que Deus fez. Alguns começaram a temer a Deus. Vão sair quando Israel for liberto. Mas muitos não creram. Faraó não creu. Aí certo autor diz assim: é um grande tormento para a alma dos bons ministros ver as pessoas surdas a todas as justas advertências que lhes são feitas e correndo precipitadamente para a destruição. Moisés se irou. Por quê? Quantos avisos, quantos alertas, quantos juízos pronunciados, Faraó e uma parte do Egito não ouviu. Não ouviu as ameaças divinas através
seu profeta, Moisés se irou. Irmãos, como é triste no coração do ministro do Evangelho advertir, mostrar, denunciar, revelar a gravidade do pecado, ver que estão correndo para a destruição, mas eles não escutam. O certo autor continua: não obstante todos os métodos generosos empregados para evitar tamanho sofrimento, mesmo com todos os alertas, Faraó, você não é Deus, Deus vai julgar você, ele continuou na sua incredulidade. Quantas vezes o pastor alerta: meu irmão, você vai cair em grave pecado, você vai destruir a sua alma, não falte o dia do Senhor, ame o dia do Senhor, ore, meu irmão, abandone esse pecado, saia desse caminho, não entre por essa vereda, não siga o conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores. Mas mesmo com todos os esforços, e a gente grita, e a gente chama a atenção, a gente repreende, a gente chacoalha a alma, mas nada tira ele da morte. Continua. Infelizmente, irmãos, assim como Faraó, há pessoas no mundo e na igreja que nunca escutam os alertas dos profetas de Deus. Nunca. Mas o problema não é a ira de Moisés. Moisés tinha todo o direito de se irar. A ira dentro dos seus limites, ela não é pecaminosa. Inclusive, essa é uma característica de Deus, que Deus se ira contra o pecado. Então, o fato de se irar não é pecaminoso. Mas, irmãos, o maior de todos os terrores não é a ira de Moisés. É que alguns só descobrirão que os profetas de Deus estavam certos quando acordarem no abismo. Tem gente, irmãos, que a única solução para a alma dele será o inferno. Será o único momento que ele vai dizer: ali eu ouvi a voz de Deus. Ah, como eu desprezei os alertas do Senhor por meio do meu pastor. Ah, como eu desprezei os puxões de orelha dele, como eu fiquei irado com ele quando ele gritava. Eu não ouvi a voz do meu Senhor, só que será tarde demais. Sabe por quê? Porque a estrutura aqui, ela está mostrando uma coisa, que o final de Faraó já está sentenciado. Ele vai morrer na fuga dos egípcios. Ele não ouviu a voz do profeta. Mas, irmãos, o texto vai justamente nos mostrar que, ao contrário dos que saem com Israel, muitos insistiram em permanecer no Egito. E enquanto choravam suas perdas, Deus discriminou entre o seu povo e o povo de Faraó. Deus fez
distinção absoluta, como nós vimos no verso número 7. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: existe uma diferença absoluta entre aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora da família de Deus. Porque quando a morte chegou, Deus livrou o seu povo e aqueles que creram nele. Então, aprendam, meus irmãos, não esqueçam, não adianta achar que vai escapar se estiver fora da família de Deus. Se para o ímpio isso aqui é simplesmente um ajuntamento de pessoas fanáticas, se isso aqui é simplesmente um ajuntamento de pessoas desequilibradas, eles um dia, irmãos, irão conhecer o Pai dessas pessoas, no dia do juízo, é claro. Então, irmãos, da mesma forma, aqueles que se aventuram num evangelho em que congregar, comungar, tem sido tratado como irrelevantes, muitos que estão na igreja, mas não fazem parte da igreja, que não estão na comunidade do evangelho, que não estão na comunhão dos santos, achando que podem viver uma comunhão solitária, distante da família, uma igreja que não tem a comunhão dos santos, enfim. No final descobrirão que nunca fizeram parte dessa família. Nunca. Porque visitar a igreja nunca foi sinal de que ali está alguém que pertence a Deus. Estar em algum sentido numa comunidade não significa que este indivíduo pertence a Deus. Estar arrolado na membresia de uma igreja não significa que ali tem um filho de Deus. É preciso a união com essa família por meio do arrependimento. Voltar-se para Deus, abandonar os seus pecados, a idolatria e fazer parte dessa família. Então, assim como os egípcios tiveram de sair do Egito para que fossem preservados com Israel, os pecadores precisam sair de sua escravidão e ir a Cristo para serem membros dessa família. Não adianta, irmãos, achar que porque você tem o seu nome no banco de dados desta igreja, significa que você é família de Deus. Não significa. Os egípcios saíram com os israelitas, não porque se tornaram israelitas, não porque agora receberam uma nacionalidade israelita, não porque agora tiveram o nome num banco de dados da nação de Israel, porque eles temeram a Deus. Bom, irmãos, a história termina com um resumo, 9 e 10. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então Deus já havia dito a Moisés que, veja, Faraó não vai ouvir. Irmão, que incredulidade. Eu vou matar o teu filho. Faraó não ouviu. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas. Aqui é um resumo, porque o chamamento serve de transição. Observe que a narrativa ela faz um resumo geral, né? Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem de sua terra. Então, meus irmãos, as pragas foram planejadas para a glória de Deus. O coração de Faraó estava debaixo da vontade de Deus, para a glória de Deus. E toda vez que ele endureceu o coração, Deus derramou uma praga, e Deus fez tudo isso para a sua glória. Mais tarde, por incrível que pareça, o capítulo 12 é só uma perícope. Eu não tenho como expor 50 versículos de noite, a não ser que vocês digam assim: pastor, a gente fica aqui até meia-noite. Então, a gente vai em frente, certo?
Mas para que a gente tenha detalhes do texto, a gente vai expor só a primeira parte, que é a instituição da Páscoa. Depois a gente vai para as festas. E aí você vai ver o estabelecimento da Páscoa para livrar Israel desse juízo. Ficando aqui, irmãos, pela manhã, então, neste sermão, citando Jonathan Zé Eduardo, meu xará. Ele identificou a glória de Deus como o propósito último das obras de Deus, o último fim pelo qual ele criou o mundo. Se isso é verdade, se é verdade que tudo o que Deus fez foi feito para louvor da sua glória, então também fomos feitos para glorificar a Deus. Na face da morte e em vista da misericórdia de Deus, a única maneira satisfatória de viver é viver para a glória de Deus. Encerro, irmãos, dizendo: isso fará toda a diferença quando a morte chegar. Se Deus é o nosso Senhor, a morte fará toda a diferença para o seu povo, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Obrigado, Senhor, pela tua lei, pelos teus mandamentos. Obrigado pelos teus decretos, pela tua voz tão maravilhosa, Senhor, nesta manhã. Não permitas que o diabo arrebate tuas palavras dos nossos corações. Tira-nos, Senhor, se estivermos sendo plantados em pedras, Senhor. Nos leva para um lugar onde tenha profundidade, para que nossas almas, Senhor, se curvem a Ti, diante daquilo que ouvimos, porque Tu és o único Senhor. E se estamos vivos, é porque o Senhor é Deus, o Senhor é o único a ser glorificado. Por isso te louvamos, ó Deus, e que Tua palavra permaneça em nós, em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor.